vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém. Bendito Deus, derrama o Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas, não só enquanto estamos diante de Ti, Senhor, em louvor. Não é isso que precisamos, nós precisamos da marca do Teu Espírito Santo conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida. E nós dedicamos esse culto ao Senhor porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, porque o Senhor é bondoso conosco, mas antes de tudo é porque o Senhor é o primeiro e o último de todas as coisas. O Senhor é a autoridade suprema do universo, aquele que rege todo o universo, Senhor, aquele que criou, que fez todas as coisas e que pode manipular conforme o Teu querer todas as coisas. Nós o adoramos porque o Senhor é grande, porque o Senhor é Deus e é o único, e é todo poderoso, Senhor. Nós não temos outra opção a não ser elevar os nossos olhos a Ti e reconhecer, Senhor, a Tua grandeza. É por isso que estamos aqui, Senhor, e nesse momento dos louvores, Senhor, nós Te louvamos por causa da Tua obra na cruz, essa mensagem maravilhosa que acabamos de cantar, Senhor, a mensagem da cruz que foi capaz de nos resgatar, Senhor, mediante o Teu sacrifício. Ontem nós celebramos um batismo, Senhor, nós celebramos o símbolo da morte e da ressurreição em Cristo Jesus, fazendo com que o Senhor Jesus, que era unigênito do Pai, passasse a ser primogênito de todos os filhos de Deus, Senhor, e por isso nós podemos falar que somos filhos de Deus e ter essa certeza, Senhor, revelada na Sua palavra, Senhor, nas Suas escrituras, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pela marca do Teu Espírito, Senhor, sendo impregnada e trazida à vida de mais e mais pessoas, Senhor, que precisam conhecer e reconhecer esse Teu amor, Senhor, profundo e perene, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço todas as bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Essa música ali, eu vi um trechinho aqui que me chamou a atenção. Nós trocamos aqui o computador para ter um pouquinho mais de velocidade, né? Daí eu fui baixando algumas músicas ali, uma seleção de músicas. Aqui está escrito: meu Jesus, para dar 1000 perdão. Aqui é um erro, né? Vamos ter que corrigir esse erro de
de escrita aqui, meu Jesus, com J maiúsculo, né, por favor, para dar-me o perdão. E engraçado que hoje eu tive uma conversa parecida com isso, né, nos termos de uma leitura errada do texto, uma interpretação errada do texto, lembrando daquela história de um pastor simples, não teve uma formação de certo, né? E pegou o texto e, por causa de um acento, ele distorceu e disse o contrário do que a palavra do Senhor queria dizer. Mas é muito importante que nós tenhamos cuidado, zelo, e sempre ter um estudo, estudar da melhor maneira que os recursos humanos podem nos oferecer, né, de interpretação linguística, e o mais importante, o Espírito Santo que nos conduz a uma compreensão saudável do texto sagrado. Amém?
merecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho que desvela os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho bíblico, ele fala expressamente que o homem natural está numa situação de morte e de putrefação. Ele está podre, né? Putrefato. Ele está podre, assim como um cadáver que logo mais algum tempo passará a feder, passará a se decompor, toda a sua estrutura orgânica se fará pó, se fará cinza, se fará adubo. São nesses termos que a Bíblia nos apresenta o estado do homem sem Deus, morto. A Bíblia também nos fala que os atos de justiça do homem são inúteis. Enquanto o Evangelho moderno, o Evangelho talvez de todas as épocas, mas o Evangelho deturpado pelo mundo, é um Evangelho que se apresenta como um Evangelho paz e amor, como um Evangelho que você é bom, o que você precisa, você só precisa de Deus, você só precisa de uma leitura da Bíblia, leia a Bíblia, mas você não precisa mudar nada, tá bom? A Bíblia, ela está ali para falar que existe um tal de Jesus, que ele é bonzinho, que ele é barbudinho, que ele vai fazer carinho no seu ego. E o Evangelho do mundo vai fazer o possível, porque é uma doutrina diabólica, demoníaca, de que você deve vir a Deus como está e permanecer. O Evangelho do mundo quer que você venha morto e continue morto. Não sinta, não fale, nem não sinta cheiro. Vem como está, porque você está bem desse jeito. Enquanto isso, o Evangelho verdadeiro mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só. Jesus faz a obra. Jesus muda a tua vida. E você precisa espiritualmente renascer. Quando Nicodemos abordou Jesus Cristo, e Jesus lhe revelou como ele poderia ser salvo, Jesus lhe respondeu: importa renascer. E ele pergunta: como poderia eu voltar ao ventre da minha mãe sendo velho e nascer de novo?
E ali Jesus lhe explica que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E você precisa ter um encontro com Jesus, ter um encontro e ser tocado e ser marcado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a diferença, é o Espírito Santo que vai te ressuscitar espiritualmente. Desse ponto em diante, você vai parar de ter espiritualmente essas características do homem morto. Você vai poder ver, você vai poder se indignar com a corrupção do homem, você vai poder ver com os olhos da fé a podridão desse mundo. Você não vai se encaixar nesse mundo, você vai ser perseguido, sim, mas você terá vida e vida em abundância, a partir do momento em que você levantar a sua mão e confessar que Jesus Cristo é meu Salvador e é o Senhor da minha vida. Não adianta que essa confissão seja da boca, importa renascer para que essa confissão seja do teu espírito, ressurreto. Assim como Cristo padeceu na cruz, você, como homem natural, deve padecer e ressuscitar. Amém? Entre você e eu.
preparando para ouvir a mensagem dessa noite, que será acompanhada também da ceia do Senhor. Vamos cantar mais uma vez sobre a contemplação da cruz. Rude cruz que foi necessária para que pudéssemos ser salvos, ter salvação eterna e nos reconciliar com Deus. Aqui em nós, como humanidade, traímos a sua confiança em Adão, mas Jesus nos deu acesso ao Pai, tomando o lugar do homem perante Deus, tomando a posição de Adão, que pecou contra o Pai. Jesus assumiu o preço com a morte na cruz, e por causa do segundo Adão, daquele que veio depois redimir o homem, podemos ter salvação eterna. Amém. Louvado seja Deus. Convido o pastor Ismael que ministre a mensagem desta noite.
Amém, que linda música, né? Toca profundamente a gente. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo número 32. Salmo de número 32. Amém? Vamos nos colocar em pé para a leitura desse salmo. Diz assim: todos encontraram? Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como cavalo ou como burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Vamos orar. Senhor, peço que o Senhor esteja falando, Senhor, agora, nesse momento, que o Teu Espírito esteja nos iluminando para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Como é feliz aquele, ou bem-aventurado aquele, que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Esse é um salmo de Davi, e é um dos salmos que ele compôs, porque assim, quando a gente está passando por alguma luta, alguma dificuldade, se você é um compositor, se você é um músico, você aproveita aquele sofrimento, aproveita aquela dor para fazer uma composição. Não é bem assim que acontece, né? Muitas composições, as mais lindas, surgem de momentos difíceis que o artista está passando, e ele transforma aquele momento difícil em uma poesia, em uma música. E foi o que aconteceu com o rei Davi, né? O rei Davi, ele tinha cometido um pecado terrível, né? Um pecado, e quando ele é perdoado desse pecado, quando ele é aliviado desse pecado, quando ele percebe que o Senhor lhe tocou e lhe arrancou a culpa daquele pecado, ele compõe então esse salmo, né? E esse salmo acaba se tornando assim tão importante na Bíblia, porque ele é repetido em Romanos, que é o livro que fala quando o Senhor
não atribui iniquidade pelos merecimentos de Cristo, né? Um exemplo que é usado lá em Romanos é o exemplo desse salmo e da situação do rei Davi, quando o rei Davi diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, não atribui pecado. Ou quando o Senhor, ele, como que fala quando vem dinheiro na conta, é mesmo? Não nos credita pecado, porém, ele acredita na nossa conta a justiça de Deus e a graça de Deus. É isso que aconteceu. Mas qual foi o pecado do rei Davi? Nós vamos ver lá em 2 Samuel, peço que os irmãos abram, 2 Samuel, no capítulo 11, nós encontramos aqui, eu não vou ler o texto, é bem comprido, mas eu vou fazer um resumo do texto, quando diz assim no capítulo 11 de 2 Samuel: na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e os seus oficiais, e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Esse é o pecado do rei Davi, né? É muito interessante esse pecado, porque na época em que os reis saíam para a guerra, o que ele fez? Ele ficou no palácio, né? É na época em que os reis saíam a guerrear, ele ficou no palácio. No versículo 2 diz assim: uma tarde Davi levantou-se da cama. Quem aqui levanta da cama à tarde? Hã? Numa tarde Davi levantou-se da cama. Então, nos passa a ideia de que Davi, o rei, estava bem tranquilo, não quis ir para a guerra, mandou lá os seus soldados, os seus generais, estava lá no palácio, estava fazendo o quê? Descansando, e ele se levanta então e vai andar ali no terraço, e eis que ele vê uma mulher descuidada, tomando banho, que dava para assistir ela tomar banho, hein? Será que ela era descuidada ou ela quis ser descuidada? O que você acha? Poxa, Leonardo, ela era descuidada, né? Ela quis ser vista? Nós não sabemos. Eu sei que o rei viu aquela linda mulher, que o texto diz que ela era linda, né? O que diz ali? Viu uma mulher muito bonita, devia ser uma mulher que quando andava pela cidade, todos paravam, né, e olhavam e admiravam, o que não tem nada errado nisso. Mas normalmente a mulher bonita e admirada, ela sabe que é bonita e sabe que é admirada, né? E ela foi tomar banho num lugar do terraço, da janela do rei, o rei poderia ver. E o rei ficou doido. E mandou perguntar quem que era. Aqui entra uma outra coisa, que é o pecado consciente, né? O rei mandou perguntar, mandou alguém lá: quem é essa mulher? Daí mandaram a resposta: é Batseba,
esposa, era casada, do teu soldado, capitão, né? Mais fiel. Porque Urias era fiel, né, ao rei. Muito fiel. E Davi, consciente, diga, manda vir. Deitou-se com ela, depois disse, agora pode voltar para sua casa, para os seus afazeres, para o seu marido, para a sua vida. E ela manda um recado para o rei, olha, eu estava em período fértil, estou grávida. Esse foi o pecado de Davi. E Davi pensou, e agora? Que coisa! Naquele tempo tinha teste de DNA no ratinho? Não tinha, né? Então era fácil de resolver, né? Era só chamar o marido dela que estava na guerra, que ele voltasse e fosse para casa. Imagine um soldado estava lutando, olhava para um lado um outro soldado amigo, olhava para o outro lado, era outro soldado amigo, só tinha homem lá naquele batalhão, e voltar para casa, o que ele ia querer? A esposa. Daí ele chama Urias chega, se apresenta ao rei, o rei diz, vai para a tua casa. E Urias diz assim, como que eu poderia ir para a minha casa e ter deleite com a minha esposa, com a minha mulher, sendo que os meus companheiros estão na guerra? E ele, em vez de ir para casa, o que ele fez? Ele foi dormir com a sentinela do rei, lá embaixo. Daí o rei pegou, chamou ele de novo e... eu vou dar um porre nesse cara, ele vai para casa. Deu bebida para ele. E daí disse assim, bom, agora você pode ir para sua casa, tranquilo e tal. Daí ele saiu, o rei pensou, foi para casa. Não, ele voltou e foi lá e dormiu com o sentinela do palácio. Não foi para casa. E o rei já não sabia o que fazer. Mandou um recado para o capitão Joabe, para o líder, para o general, comandante da guerra, e disse, coloque Urias na frente de batalha, para que ele morra. E daí o Joabe pensou, como é que eu vou fazer? Ele pegou alguns dos seus soldados e comandantes, e fez com que se aproximassem muito da muralha de uma cidade, de um lugar que eles estavam em conflito, e por se aproximarem da muralha, muitos soldados morreram, dentre eles, Urias morreu. E daí Joabe disse assim, olha, avisa lá o rei, eu estou mandando aqui uma carta para ele, que a gente se aproximou demais da muralha e muitos soldados morreram. E quando ele começar a ficar bravo, perguntando por que você se aproximou tanto daquele lugar, todo mundo sabe que é perigoso, tem que manter distância para não perder soldados. Se o rei lhe falar isso, diga para ele, Urias morreu na batalha. Que ele vai ficar pianinho. E foi o que aconteceu. E o rei escreve uma carta para o seu comandante, dizendo assim, não fique triste porque vocês se aproximaram da muralha, porque quem está na batalha pode morrer, a flecha e a espada não escolhe numa guerra quem vai morrer. Fica de boa. Passou o luto,
Daí o rei disse, passou o luto, né? Chama a mulher lá, a Batseba, traz para o palácio, porque agora ela é minha. E ela se torna então a mulher de Davi. Bia, como que você classificaria esse cara que fez tudo isso, mesmo sendo o rei Davi? Um santo homem. Ele pecou. Só que ele pecou e ele ficou tranquilo, tudo resolvido. Tenho essa linda mulher agora como minha mulher. O marido dela morreu, ela já passou o período de luto, está grávida de um filho meu, eu sei que é meu. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Sabe, às vezes na vida da gente, nós temos pecado, e nós ficamos tranquilos também. Nós pensamos assim, ninguém sabe. Está tudo oculto. Eu fui muito esperto. O Davi pode pensar, né? Pôde pensar. E você também. Mas aconteceu algo com ele. Vamos ler no Salmo número 32. Salmo número 32 diz assim, no versículo 3, amém? Diz assim, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e dia a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Não compensa guardar pecados. Seus pecados podem estar escondidos ao mundo todo, mas não estão escondidos aos olhos de Deus. Enquanto eu me calei, tem até uma canção, né? Enquanto eu calei os meus pecados. Enquanto mantinha escondido os meus pecados. O que aconteceu? O meu corpo definhava. Sabe, irmãos, tem muitas doenças que são resultado de pecado. Pecado escondido. Não é que Deus está lançando algo sobre você, mas é o seu próprio pecado que está te afligindo e mexendo com a sua carne, com o seu corpo, com o seu ser. Existe uma coisa chamada doença psicossomática. A palavra psico significa alma. É uma palavra grega. Hoje em dia tem a psicologia, né? Que trata da psique humana. Seria tratar da alma humana, dos sentimentos mais interiores. E a doença psicossomática é aquela que os problemas da alma, os problemas da mente, os conflitos interiores somatizam e aparecem pelo corpo das mais diferentes formas. Alergias, problemas gástricos intestinais, úlceras. E você vai tentar resolver, mas é o peso de uma existência que desagrada a Deus, o peso de uma consciência não tratada, cheia de culpa. Porque diz ali, olha, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava.
o corpo afetado por questões interiores não tratadas, pois dia e noite a tua mão de Deus, pesava sobre mim. Os irmãos já imaginaram o tamanho do peso da mão de Deus? A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos esmagados. Sabe quando você, Israel, você é um professor de karatê, quando você vai lutar com uma criancinha pequenininha de 5, 6 anos, você usa toda a sua técnica e a tua força? Por quê? E Deus, o que Ele faz? Ele até segura um pouquinho, mas Ele deixa o peso aparecer, para que você tenha a oportunidade. Porque diz ali, olha, a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando. Que na medida em que você não obedece a Deus, na medida em que você não é suscetível à repreensão de Deus, na medida em que você decide se manter em afronta ao seu Deus e não confessa os seus pecados, a sua força vai diminuindo, porque a mão vai pesando mais, para que chegue num ponto em que você possa reconhecer o seu pecado e confessar, para que o versículo 1 possa ser realidade na sua vida. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Davi estava tranquilo. Morreu, porque ele foi culpado de alguns crimes, né? O primeiro crime, o adultério. Segundo crime, o assassinato, né? Porque colocou o seu soldado na frente, só que junto com ele morreram outros. Não foi um só. E depois de tudo isso ter acontecido, ele deu ordem: destruam aquela cidade. Porque o homem, ele sempre quer tentar apagar a lembrança e a memória do pecado que cometeu. E para apagar ele é mais abrangente. Porque morreu Urias, morreram os soldados que estavam do lado dele, a cidade foi toda destruída depois, para que não restasse vestígios. Mas a culpa estava dentro do seu coração. Não tem escapatória. E a sua mão pesava sobre mim. Foi quando aconteceu um fato, no versículo 5. Vamos ler do Salmo? Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste o meu pecado. O ponto de inflexão é quando ele reconheceu diante de Deus. Será que é fácil reconhecer diante de Deus? Será que é fácil? O que aconteceu para que Davi reconhecesse o seu pecado? Vamos ver, voltando lá, 2 Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 12, melhor dizendo. Para que Davi reconhecesse seu pecado, Deus mandou um profeta. Porque Davi estava lá, tranquilo.
Profeta hoje em dia é mensagem, é pregação. Profeta hoje em dia, palavra escrita de Deus. Deus manda a sua palavra. E diz a palavra de Deus, capítulo 12, 2 Samuel, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele disse: 2 homens viviam numa cidade, um era rico, outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é este homem, disse Natã a Davi. Você é este homem. O profeta teve que ir lá, contar uma parábola, uma história. Davi ficou indignado. E olha, é fácil ficar indignado com o pecado, com a injustiça dos outros, né? E Davi, ele abriu a boca e deu a sentença. Qual que era a sentença? Este homem que fez isso, o que ele merece? Merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Quando caiu a ficha, então, na cabeça do rei Davi, no versículo 13, diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o seu pecado. Vamos voltar lá para o Salmo 32. Pequei contra o Senhor. Versículo 5 do Salmo 32 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado. Mas ele teve que ser instigado pelo profeta para reconhecer. E ele poderia se manter na sua ignorância, na sua burrice, na sua jumentice. Ele poderia continuar em pecado e sem reconhecimento, mesmo com o profeta tendo falado. Por isso que ele diz ali, no versículo 8, vamos ler? Diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você, diz o Senhor. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Sabe o que significa? É que tem gente que é que nem cavalo, que nem burro, que precisa de rédea. E mesmo indo o profeta e falando, a pessoa continua pecando, sem arrependimento. E Deus fala: olha, eu vou instruí-lo, porém você larga a mão de ser cavalo e jumento e obedeça, reconheça, humilha-te diante do Senhor. Versículo 6 diz assim: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti
enquanto podes ser encontrado. Existe um tempo limite, irmãos. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Davi foi cercado de canções de livramento, né? Porque ele compôs essa canção, Salmo 32, e existe o salmo próprio do arrependimento, vamos lá, Salmo 51. No Salmo 51, quando ele reconhece que havia pecado, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi aqui ele reconheceu que ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra os seus soldados, ele pecou contra aquela cidade, ele pecou contra o seu chamado, mas ele reconhece que, se for trocar em miúdos, ele diz: contra ti somente pequei, porque todo pecado é uma afronta ao seu Criador. No versículo 5 ele diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Alvo mais que a neve. Se o Senhor purificar. E a forma de chegar na presença de Deus está no versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Arrependimento é coração quebrantado e contrito diante de Deus. Mas, irmãos, o que Davi disse que merecia quem cometeu um pecado daqueles? A morte e pagar 4 vezes. Se ele tivesse ficado quieto e dito assim: pequei, ele mesmo deu a sentença. E o que aconteceu? Vamos voltar lá para 2 Samuel, no capítulo 12. Ele deu a sentença. É uma coisa que nós precisamos aprender. Pecado, Deus perdoa, né? Sim. A gente fica mais alvo do que a neve. É o que diz lá o Salmo. Só que existem pecados que trazem consigo consequências. E é interessante que as consequências do pecado de Davi, ele mesmo proferiu com a boca. Ele mesmo
Porque diz assim, no versículo 13, o que diz? 2 Samuel 12, 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, foi um insulto ao Senhor, aquele pecado, o menino morrerá. Batseba estava grávida, né? E Deus disse: por causa do teu pecado, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Os irmãos percebem que entre o pecado de Davi e o reconhecimento do pecado, já tinha uma criança que tinha nascido. Quanto tempo, mais ou menos? Pelo menos 9 meses, né? 9 meses mastigando o pecado e achando que ia se safar, ou mais, nós não sabemos a idade do menino, né? Mas diz a palavra de Deus que de tão apegado que ele estava àquela criança. No versículo 16, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis. Recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Pecado traz consequências. Natã falou: você não vai morrer, o Senhor te perdoou. Porém, tem consequências que ele mesmo proferiu. E morreu esse filho. No capítulo 13, Tamar, o que Tamar era? Filha de Davi. Foi violentada por Amnon. O que Amnon era? Filho de Davi. Daí você vai no capítulo 13 ainda. Absalão, o que Absalão era? Filho de Davi. Absalão, ao saber que Tamar, a sua irmã, fora violentada pelo seu irmão Amnon, ele matou Amnon. Que problema familiar, né? E Amnon fez o quê? Depois, mais tarde, Amnon disse assim: lembra, eu estou parafraseando, tá? Para nós entendermos. Lembra que você fez com Batseba? Você fez escondido, né? Veio no quartinho, né? Ninguém sabia, né? Absalão pegou todas as concubinas do rei Davi, todas as suas mulheres, foi no terraço e disse: o que você fez escondido, todo o povo verá. E ele teve relações sexuais com todas as suas concubinas em público, para que toda a nação visse. E depois ele perseguiu o rei Davi. Irmãos, o pecado, ele traz consequências. Na vida do pecador.
O ciclo dessa história se fecha em 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 33, quando foram dar a notícia de Absalão ter morrido. Esse que perseguiu o rei Davi, que teve relações com as suas concubinas, ele morreu. Foram contar a Davi: seu filho Absalão morreu. E olha a reação do rei Davi, no versículo 33 do capítulo 18. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Pecado tem consequências. E a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, pela sua prontidão em arrepender-se. O Senhor o perdoou. Ele é exemplo de perdão. Vamos lá para o Salmo 32 para encerrarmos. Eu gostaria de dizer, encerrando, que hoje nós vivemos na nova aliança. Você não precisa morrer por causa dos seus pecados, porque Jesus já morreu, e Ele morreu por causa dos seus pecados. E quando Jesus morreu, Ele levou sobre si as consequências, as nossas dores. Mas para que você possa usufruir dessa bem-aventurança, você precisa chegar diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, pois há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E Deus então torna o seu coração alvo mais que a neve, purificado. Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque temos uma tão grande salvação que pode apagar todo o nosso passado, existência, e nos fazer novas criaturas, ó Deus. Nós nascemos de novo, iniciamos tudo do zero, quando nos colocamos nas tuas mãos e recebemos o teu sacrifício. Por isso te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A ceia do Senhor, ela simboliza isso. Simboliza o novo nascimento. Isto é, o corpo que é o pão, né? O corpo que simboliza o pão, o cálice que simboliza o sangue vertido, e tudo isso indica a purificação do pecado, para você se tornar alvo mais que a neve. Alvo significa branco, limpo, tá? Purificado. Isso aconteceu na cruz, né? E daí quando você recebe Jesus como Salvador, o que você faz? Você quer obedecê-lo. A Gisele obedeceu ao Senhor com a primeira ordenança. Qual foi a primeira ordenança? O batismo, que indica o quê? Que morreu para essa vida e ressuscitou para uma nova vida. E a segunda ordenança? A ceia do Senhor, que é para nós fazermos até que Ele venha.
Então nós vamos participar nesse momento da ceia do Senhor. Será a primeira vez da Gisele, né? Aqui na igreja, agora batizada em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E faz parte dessa forma. E a orientação que nós temos é que, pela palavra, é que para você participar da ceia do Senhor, você precisa ter obedecido a primeira ordenança, que é o batismo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, que para participar da ceia do Senhor, você tem que ter entendido, discernido o corpo de Cristo. E assim participa dessa ordenança do Senhor, que é um símbolo de algo que já aconteceu, que é o perdão dos nossos pecados. Amém? Eu vou convidar a Vitória e a Rebeca que me ajudem aqui, as duas irmãzinhas, e o Israel me ajude com a música. A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos participar da ceia do Senhor até que Ele venha, né? Então quero convidar todos aqueles que já passaram pelo batismo nas águas, que já receberam Jesus como Salvador um dia na sua vida, que participem então juntamente conosco. Eu quero convidar então a Vitória que pegue o pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que ore agradecendo, pelo corpo de Cristo que ficou pendurado no madeiro pelos nossos pecados. Antes, porém, a palavra diz que tem que ter uma preparação para participar, que seria um exame interior de cada um. Então eu peço a Israel que toque uma estrofe de uma música. Enquanto ele toca e canta, os irmãos fechem os seus olhos e tenham esse momento de reflexão, examinando o próprio coração, pedindo perdão daquilo que precisa, retomando uma entrega e uma consagração da sua vida ao Senhor. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ore agradecendo o pão que simboliza o corpo do Senhor. Senhor, obrigada pela noite, obrigada porque podemos estar aqui, Senhor, te louvando, te agradecendo. Obrigada pelo seu amor que foi traspassado, foi
castigado, Senhor, por nossos pecados, porque nós merecemos a morte, Senhor. Mas o Senhor nos deu a sua vida, Senhor. Se entregou por nós. Nos deu a justiça que não merecíamos, Senhor. Agradeço por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto cantamos a canção. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, em memória ao sacrifício do nosso Senhor. Nós vamos participar do pão que simboliza o seu corpo. Comamos. Senhor, te louvamos porque um dia o seu corpo foi pendurado no madeiro. O Senhor sofreu a afronta que nós merecíamos, ó Deus. E naquela cruz, o Senhor estava pagando um alto preço pelos nossos pecados. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a Rebeca que pegue o segundo elemento, que simboliza o sangue do nosso Senhor. E nós vamos cantar a segunda estrofe enquanto você decide. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, ó quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para alma estorpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
A Rebeca vai orar agradecendo o sangue do Senhor vertido na cruz do Calvário. Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, relembrando este momento, Senhor, que o Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós, Senhor, e nos remiu, Senhor, remiu todo o pecado, e nos creditou a graça, Senhor. Eu te agradeço muito por isso. Muito obrigado, Senhor, por fazer esse sacrifício por nós, Senhor. Não éramos merecedores desse sacrifício, Senhor. Em Jesus que eu oro. Amém. Amém. A palavra de Deus também nos diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória ao sacrifício do nosso Senhor e Salvador, nós vamos participar do cálice que simboliza o seu sangue. Bebamos. Senhor, nós te louvamos, porque um dia o seu sangue foi vertido na cruz. Foi o alto preço que o Senhor pagou, mesmo sendo filho de Deus, mesmo não tendo nunca cometido qualquer pecado. O Senhor assumiu os nossos pecados e as nossas dores e morreu em nosso lugar. Por isso te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus também diz que essa cerimônia deve ser feita até que ele venha. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. E ele virá porque ele ressuscitou, venceu a morte. E um dia nós estaremos com ele. Convido Israel para cantar o hino junto conosco, número 108, que fala da certeza de que no dia em que a trombeta tocar, seremos chamados e estaremos para sempre com o Senhor. Só um pouquinho. Só canta quem tiver certeza, tá? E quando você fizer a chamada, lá estarei. E pode se colocar de pé também, cantar e adorar a Deus. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada,
Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Culto de oração, quarta-feira. Nós vamos decidir ainda sobre o bazar, né? Vamos conversar daqui a pouco. Aviso a todos pelo WhatsApp. Sábado, atividades normais, se não tivermos o bazar. E domingo, atividades normais. Amém? Tem um momento de dízimos e ofertas, né? Enquanto eu calei os meus pecados? Não? Então tá bom. Tudo entregarei? Quando fala tudo entregarei, é todo o meu ser, toda a minha vida. Tudo entregarei. Tudo que há em mim, entregarei. Certo? É a entrega absoluta do coração ao Senhor, em todos os aspectos. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei. Entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Irmãos, lembrando ainda que estamos próximos da época das nossas despesas com aluguel. Aqueles irmãos que sentirem no coração o desejo poderão contribuir nesse QR Code, né? Que vai direto para uma conta poupança que nós usamos com o objetivo de pagarmos o aluguel desse salão, tá bom? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que alivia os nossos corações. Obrigado pela nova aliança, que é o cumprimento, Senhor, de todas aquelas promessas. Nós te agradecemos porque o Teu sangue é o sangue da nova aliança, para tornar-nos mais alvos do que a neve. Nós te glorificamos por isso. Pedimos a Tua proteção sobre o Teu povo, nessa semana que inicia-se, de sabedoria, de força, de saúde, proteção para cada um, Senhor, te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão e que Deus abençoe a todos.